Que a santa paz de Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso esteja aí na sua vida. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, Criador deste universo infinito, nas dimensões espirituais, no mundo paralelo, no macro e no micro. Coloca nele o nome que você quiser. Mas ele é o Deus único, Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. Nós damos graças a ele porque estamos gravando mais uma semente de luz. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino do céu. Então chamou o Mestre Jesus para si algumas crianças, tomando sobre si, abençoou e disse aos discípulos: deixar vinde as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não tornar puro como uma criança. Bem-aventurado aquele que dê a eles, mesmo que seja um copo de água fresca, terá recompensa no céu. Jesus não estava dizendo que todas as crianças herdarão o reino do céu. Jesus estava ensinando que o espírito que não nascer de novo e não tornar puro como uma criança, não pode entrar no reino do céu. Estando Jesus, num dia de sábado, passando entre uma seara de trigo, os discípulos estavam com fome. Então eles colheram algumas espigas de cacho de trigo e colocava sob as mãos e esfregava para tirar a casca e comia. A cúpula da igreja, que estava sempre junto com Jesus, um grupozinho da igreja, não era para aprender os ensinamentos de Jesus, não, mas eles procuravam testemunhar Jesus transgredindo a lei, para que ele fosse condenado e apedrejado até a morte. Então, o dirigente religioso aproxima dele e diz: por que é que os seus discípulos transgridem a tradição, comendo sem lavar as mãos, fazendo isso no dia de sábado, e não jejuma, que é a consagração do sábado? Então Jesus disse: por que é que vocês, em cumprimento da vossa tradição, vocês transgridem o mandamento de Deus, que é o quarto mandamento: honra teu pai e sua mãe e terás dias longos na terra. E vocês ensinam: aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será condenado à morte, ao apedrejamento. Transgride o quinto mandamento: não matarás. E mais, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe, mas que ir ao sacerdote, dá a oferta e o holocausto que Moisés designou, ele fica isento desse pecado. Outra coisa, o sábado não foi feito para Deus, mas foi para vós. Porque eu e o Pai, nós trabalhamos até agora. E contra o jejum, aquilo que entra pela boca não pode fazer mal. O que faz mal ao homem é o que sai da boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio.
é a palavra, o verbo, que é idolatria, maledicência, maldição, heresia, transgressão, preconceito. Na verdade vos digo, quem não se converter, conhecer a verdade para que ela te liberta, não pode entrar no reino do céu. Porque em verdade vos digo, se vocês conhecessem os dons de Deus, saberia que eu e o Pai, nós não queremos sacrifício, é misericórdia. Nós vamos agora para o nosso país, o Brasil, no interior das Minas Gerais, numa pequena cidade chamada Pedro Leopoldo, onde nasceu, em 1910, o maior médium de todos os tempos. O homem que se igualou a Jesus, a Francisco de Assis. Aos 4 ou 5 anos, a mediunidade já era manifesto em si. E ele sofria da igreja sacrilégio, penitência, fazia com que ele orasse, rezasse 10 Padre Nosso, 500 Ave Maria. Como é que uma criança vai rezar 500 Ave Maria se ele não sabe contar nem até 10? Fazia ele fazer longas caminhadas nas procissões com a pedra sobre a cabeça. Mas a igreja nunca se preocupou em saber de onde vinha essa enfermidade. Apenas dizia, é Satanás. É a melhor desculpa que a igreja inventou, criando Satanás para jogar toda a culpa em cima dele. Aos 6, 7 anos, morava com a sua madrinha, porque ficara órfão. E ele falava que ele via espírito, que ele conversava com os espíritos. Então, a madrinha procura uma religiosa, uma benzedeira, ela dá uma simpatia para ela, pega um garfo. Quando ele falar do Satanás, dê-lhe uma garfada na barriga dele. Quando a madrasta dele, a segunda mãe dele, porque ele não gostava que chamasse ela de madrasta, a Cedralha, ele disse que era boa dasta. Ela levanta a roupa dele, a barriga dele estava toda cheia de ferida das garfadas que a madrinha dele fazia nele. Ele fora perseguido o tempo todo, de uma certa maneira que teve que mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba. Porque a igreja usava um dos seus sobrinhos que morava junto com ele. Então, os jornais que era concernente com a igreja, contundente, né? Procurava ele, davam dinheiro para ele, e ele então fazia reportagem da mesma maneira que ela fez com as irmãs Fox, a Catarina, pagando ela e obrigando ela a gravar uma reportagem, uma entrevista, dizendo que aquela mediunidade era mentira. Ela então, os repórteres procuravam este sobrinho dele, davam dinheiro para ele, que ele era dependente do alcoolismo. Ele então dizia que tudo aquilo do Chico era mentira. Ele via ele ensaiando para fazer aquilo, mas tudo aquilo era charlatanismo. Chico então mudou para Uberaba. Este homem, puro de espírito, de uma tal maneira
que no áudio anterior nós falamos do Pinga Fogo. Era um programa de quem tem medo da verdade. Amiga dele, a nossa irmã Nena, pegou ele diante da fotografia de Jesus chorando. Ela disse: Chico, você está chorando de medo de ir na televisão? Ele disse: não, minha irmã, eu estou com medo. Estou pedindo a ele ajuda, porque eu estou com medo de escandalizar ele. Eu não, a mim, eu pouco me importa, mas é ele que eu tenho medo de escandalizar. Veja a pureza deste ser simples e inocente, pobre de espírito. Esse homem, que fora muitas das vezes taxado como louco, o pai, a família, queria internar ele como louco. E várias reportagens desse sobrinho que taxava ele como débil mental, como louco. Só que tem uma coisa, né? Francisco Xavier desencarnou com 92 anos. Deixou um legado de 525 livros de autoajuda. Mais de 10.000 cartas testificando aquilo que os Espíritos vieram nos ensinar, o segundo Consolador. De onde nós viemos, quem somos, para onde vamos, o que é que viemos fazer aqui. Essas cartas psicografadas do além-túmulo, filho para mãe, mãe para filho, dizendo: olha, a vida depois da vida. A vida continua. Eu não estou morto, eu estou mais vivo do que nunca. Coisa que a igreja nunca se preocupou em saber. Pelo contrário, é melhor as religiões pregar que nós vamos morrer e vamos dormir no túmulo, esperar Jesus voltar. Este foi Chico Xavier. Deixou um rastro de luz. Hoje o mundo todo conhece. Os seus livros estão em várias línguas. Agora nós vamos para o estado da Bahia, Salvador, onde nasceram uma menina frágil, pequena, franzina, estatura miúda, mas tinha um espírito gigante. Ela renunciou à sua vida. Entrou-se para o convento, tornou-se uma freira. Trabalhava durante o dia nas suas obrigações. À noite, pegava-se um caçoar, mais ou menos semelhante a uma sacola de pano. Pegava os pães amanhecidos que sobrava, a comida que sobrava, colocava dentro daquele caçoar. Com um kit de curativo, pulava os muros do convento e ia até os moradores de rua ajudar, dar assistência espiritual. E por várias vezes ela fora ameaçada pela superior do convento de ser excomungada, ser expulsa da igreja se ela continuasse a fazer aquilo. Mas ela continuava. Ela não era desobediente, porque o trabalho, a disciplina do convento durante o dia, ela fazia. Ela pulava o muro e ia ajudar os irmãos de rua. À noite, era a hora de descanso dela. Conta-se uma história muito interessante, que uma certa madrugada, ela se encontrava sentada no chão, com a perna de um morador de rua sobre o seu colo. Ela limpava uma ferida que exalava mau cheiro, odor púdrico. A ferida tomava quase toda a perna do morador de rua. Enquanto ela fazia limpeza naquela ferida para colocar remédio, ele comia velozmente um pão amanhecido que ela doara para ele. E um senhor aproxima dele, fica olhando para ela e diz: irmã, eu não faria isso que você está fazendo
nem que fosse para mim ganhar $1 milhão. Ela parou, olhou para ele, sorriu e disse: você tem razão, meu irmão, porque eu também não faria. Aí ele deu um sorriso e disse: minha irmã, você está fazendo. Ela disse: estou fazendo, meu irmão, não para ganhar $1 milhão, estou fazendo por amor, de graça. Porque esta é a vontade de Jesus, a última vontade de Jesus. Aquele que me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas. Irmã Dulce, meus irmãos, fazia aquilo que Jesus, nos seus últimos ensinamentos, no capítulo 13 do Evangelho segundo João. A minha vontade é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Só assim mostrarei que sois meus discípulos, porque os meus verdadeiros discípulos é aquele que serão reconhecidos pela maneira de amar. Pergunto para você, minha irmã, quem é puro de coração? Francisco Cândido Xavier ou a igreja? Quem é puro de coração? A nossa irmã Dulce, da Bahia, ou a Madre Superior? Porque ela só teve paz quando, pela 4ª vez, a Madre Superior chamou o bispo do estado para expulsar ela. Quando o bispo, que era um cristão, conheceu a história dela, disse: eu não vou expulsar nossa irmã, pelo contrário, vou lhe dar carta branca. De hora em diante, irmã Dulce não vai mais precisar pular o muro do convento. Ela vai sair e entrar pela porta do convento a hora que ela desejar. Ninguém vai mais impedir ela. Esta foi irmã Dulce. Entre no YouTube, tem o filme dela, a história dela. Tem o filme de Chico. Assista, vê se eu estou inventando isso. Hoje, minha irmã, as igrejas, as religiões chamadas evangélica protestante, eles não obedecem os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, quando no primeiro encontro com a igreja, representada por Nicodemo, ele disse: para que os religiosos entrem no reino do céu, tem que nascer de novo. Os religiosos usam o mesmo dogma, porque eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles. Hoje, para eles se consagrar, para eles se tornar puro, se consagra, jejua. Vai para o monte, passa a noite orando no monte. Só que tem uma coisa, continua na mesma maneira. Não reforma, não tem reforma íntima. Não tem moral cristã. Não é pobre de espírito, são orgulhosos. Usa a doutrina do homem. Não aceita, até pregam que nós devemos aceitar Jesus, mas eles não aceitaram Jesus. Eles não acreditam na palavra de Jesus, que Ele é a única porta, que Ele é o único pastor. Deixa de Jesus como pastor e aceita o homem, o lobo vestido de ovelha. Não aceita a verdade que Jesus pregou o tempo todo. João Evangelista, João Batista, apóstolo Paulo, que a verdade de Deus é o Evangelho, eles não aceitam. Assim como a igreja do passado não aceitou os 10 mandamentos, as igrejas hoje, o chamado cristão, não aceitam o Evangelho de Jesus, criaram uma nova lei chamada neopentecostais, que é a contramão da verdade.
convidamos a você, minha irmã, a vir estudar conosco, a pesquisar conosco. É estudar essas mediunidades. Entra na internet, hoje nós temos internet, temos a tecnologia. A igreja não pode nos enganar mais. O homem não pode nos escravizar mais. Você está liberto, meu irmão religioso. Leia o capítulo 15 do Evangelho de Jesus. Jesus fala, de hora em diante estar liberto. Vocês não são mais escravos. Porque servo, minha irmã, quer dizer escravo. A igreja continua pegando que nós somos servos de Deus e somos servos de Jesus. Portanto, realmente aceita o Jesus verdadeiro. Não é aquele que vai voltar, não. Aquele que está entre nós, que nunca nos deixou, porque ele garantiu que nunca nos deixaria órfão nem desamparada. Sou o evangelista Francisco Pedro. Sou um administrador desta obra, deste grupo. O Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Venha nos conhecer, comunica conosco. Vamos despertar os milhões de beija-flor que estão adormecidos no sono da indolência. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.